Oi, mega bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Gonçalo e hoje eu estou bastante feliz porque é dia de estreia de mais um quadro aqui no canal, um quadro de tags, e para o primeiro vídeo de hoje eu vou trazer a tag Se Eu Fosse. E esta tag consiste basicamente no conjunto de frases que dizem se eu fosse qualquer coisa e nós temos de responder e justificar porque é que nós escolhemos determinada coisa. Eu ainda não li as frases todas, eu sei que são algumas, são 15 acho eu, e eu só li algumas para ver se valia a pena e como eu gostei eu trouxe-te aqui para o canal porque provavelmente tu também te vais gostar e vais rir também, portanto as reações vão ser o mais espontâneas possível e se gostas deste tipo de conteúdo então já deixa o like aqui em baixo, subscreve o canal e responde à sondagem aqui de cima para eu trazer mais conteúdo como este e continuar com o quadro de tags. Então, bora lá! Se eu fosse um mês eu provavelmente seria agosto porque é o mês de férias e eu gosto de férias. Se eu fosse um dia da semana, eu seria sábado porque é quando eu gravo conteúdo para vocês e porque eu adoro gravar conteúdo aqui para o YouTube. Se eu fosse uma estação do ano, verão, por causa de agosto. Se eu fosse um planeta, provavelmente eu seria Júpiter, porque ele é grande. Mas também é gordo. Olha, se calhar seria Marte. Provavelmente deve ser alguma coisa parecida com a Terra. Ai, que burro, dá 0 para ele. Não deve ser não. Não deve ser porque é diferente, senão a vida tinha surgido em Marte. Se eu fosse um ponto cardeal, olha, se eu fosse um ponto cardeal eu seria para norte, porque para a frente é que é o caminho e bora sempre para a frente. Se eu fosse um móvel, eu provavelmente seria uma cadeira. Really, nigga? Porque eu gosto de estar sentado. Às vezes enerva-me, mas seria uma cadeira. Se eu fosse um sentido, paladar, porque eu adoro comer e então eu acho que a minha vida sem paladar seria uma coisa muito, muito má. Se eu fosse um clima, olha, se eu fosse um clima eu acho que eu seria uma tundra. Eu não sei que porra é que é uma tundra. Mas eu acho que uma tundra seria bom. Vai estar a aparecer aqui na tela o que é uma tundra. Provavelmente deve ser alguma coisa que eu não queria, mas... Olha, fica tundra agora. Se eu fosse um animal, eu seria um cão. Porque o cão é o melhor amigo do homem e porque eu acho os cães fofinhos, apesar de eu não ter um cão, eu gostar de ter um cão. Mas seria um cão, definitivamente. Se eu fosse um número, 10. Não sei porque eu tenho uma panca com o número 10 e eu adoro o número 10. Se eu fosse uma parte do corpo... Se eu fosse uma parte do corpo, seria cérebro. Se eu fosse um prato... Mas que é um prato de comida ou um prato de loiça? Bom, se eu fosse um prato de loiça, eu seria um prato de sopa. Porque dá para pôr mais comida lá dentro e dá para fazer montanha de comida, como eu já disse, eu adoro comer. Se eu fosse um prato de comida, lasanha, que nem o Garfield. Once again, my life has been saved by the miracle of lasagna. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria uma tuba. Não sei porquê, é a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu seria uma tuba. Se eu fosse uma cor, vermelho. E se eu fosse um sentimento? Olha, se eu fosse um sentimento eu seria alegria, porque é exatamente aquilo que eu estou agora. Eu seria alegria porque eu adoro produzir conteúdo para vocês e é exatamente isto que eu estou a fazer agora e portanto não poderia pedir mais nada e estar aqui a fazer esta tag. E bom, parece que chegamos ao fim desta tag. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste então já deixa o like, subscreve o canal porque assim que chegarmos aos 100 subscritores um vídeo especial será lançado aqui e não é demais. Sempre relembrar, responder à sondagem aqui de cima para ver se gostaste deste tipo de conteúdo. Compartilha com todos os teus amigos e eu espero que este vídeo tenha ficado divertido e que tu tenhas dado alguma risada, apesar de que têm sido perguntas bastante estranhas e portanto eu não sei se isto ficou exatamente divertido ou não, mas eu gostei de fazer e se queres uma parte 2 então já sabes o que tens a fazer, deixar aqui nos comentários e eu vejo-te no próximo domingo com mais um vídeo inédito e tchau! E hoje eu trouxe-te a tag Se Eu Fosse. E eu vejo-te no próximo vídeo com mais